A paz do Senhor, eu sou o pastor Naftali. Nesse vídeo eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de João, no capítulo 4, onde conta uma história de uma mulher onde não é mencionado o nome dela, mas que é bastante conhecida. Eu te convido a você ficar nessa palavra, nesse vídeo, e ser edificado, assim como eu tenho sido, ao mastigar desse texto, desse acontecido, onde Jesus, ele marca profundamente a vida desta mulher samaritana, e eu acredito que ele vai tocar também profundamente o seu coração. É esse o meu intuito, é esse o propósito do Evangelho, é esse a vontade de Deus, que nós sejamos tocados. Não se incomode se você vê alguns cantos de galo, latido de cachorro aqui atrás, na casa do meu vizinho. Esse é o cenário que eu vou estar trazendo a palavra para você. E antes de eu estar iniciando essa palavra maravilhosa de Deus para as nossas vidas, eu te convido a compartilhar com alguma pessoa que é muito especial para a sua vida, né? Dê esse presente para ela. Quem sabe nesse exato momento ela está precisando de uma palavra de Deus. Quem aqui não precisa, não é verdade? E você pode ser um instrumento, bênção de Deus na vida dessa pessoa. Amém? Deixa um gostei aí embaixo para que esse vídeo se torne relevante e chegue a mais outras pessoas. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito e bora pro texto. A palavra de Deus se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo de número 3. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Amém, irmãos? É necessário que essa palavra seja pregada. É necessário que antes que ele venha, você conheça da palavra de Deus. Era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque existia uma obra a ser feita naquele lugar. O versículo de número 4 chega a citar essa passagem de Jesus da Judeia para a Galileia. Quando ele passa por Samaria, ele para em uma cidade chamada Sicá, uma cidade herdada por José, aquele José do Egito, dada por seu pai Jacó. Vamos mastigando essa palavra e você vai ver o que Deus ele está falando para a sua vida. No versículo de número 6 diz assim, estava ali uma fonte, a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado da caminhada, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Qual é a hora sexta? Seria às 6 horas da tarde? Será que já era escurecendo? Essas horas aqui eram diferentes. Sabe, naquele tempo não existia relógio. As horas não eram precisas, como hoje a gente bate o olho e diz, tal hora. Não era assim tão fácil. Mas as horas do dia se iniciavam segundo ao nascer do sol. É questão de lógica. O dia se inicia quando o sol passa a raiar. É diferente do nosso horário, né? 1h da manhã ainda está de noite. Mas para os judeus não, a primeira hora era basicamente ali por perto de 6, 7 horas, quando o sol começava a nascer. Como o dia tem 12 horas e a noite também tem 12 horas, então se era sexta hora, era a metade do dia, então era meio-dia. Jesus estava ali, o sol desgastante, estava morrendo de sede à beira daquele poço de Jacó e não conseguia beber água, não tinha como pegar aquela água. Mas acredito que esse cansaço, tudo isso tinha um propósito, sabe? Jesus estava ali de maneira proposital, sabe? Ele estava ali de maneira intencional. Irmãos, no versículo 7, a Bíblia diz que vem uma mulher de Samaria tirar água. Irmãos, essa mulher vai ter um privilégio que todos nós sonharíamos realizar, e nós vamos realizar na glória. Ela se encontrou com o próprio Senhor. Lógico que de princípio, sem o conhecer, sem saber, irmãos, ela não imaginava, mas ela estava na presença ali do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias prometido. E olha o que Jesus fala com ela. Olha a forma que Deus ele trabalha, irmãos, de maneira sutil. Ele chega diante dela e diz, dai-me de beber. Jesus pronunciou essas palavras diante daquela mulher. E aquela mulher, sem imaginar de quem ela estava diante, ela chega a falar, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Eu sou uma mulher samaritana. Irmãos, para vocês entenderem de maneira bem rápida, por que Israel estava dividido em duas partes, o reino do sul e o reino do norte, como se fossem dois países, nós precisamos conhecer o que é Israel.
Israel, a Bíblia diz, é o nome que foi dado a Jacó. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Isso é Israel. Israel é muito conhecido pelos seus reis, o primeiro chamado Saul, o segundo chamado Isbosete, o terceiro chamado Davi, e o seu filho, o grande rei Salomão, mas depois que ele teve Roboão, por falta de sabedoria, conseguiu dividir as 12 tribos. Foram 10 tribos contra ele, e apenas 2 ficaram com Roboão, que se tornou o Reino do Sul. E as outras 10 tribos formaram o Reino do Norte, conhecido como os samaritanos. Mas não fica por aí. Os samaritanos sempre tiveram maus governantes, homens ímpios, homens que se desviavam dos caminhos do Senhor, até que um tempo o Pai Celestial castigou Samaria. Futuramente também ele castigaria Judá. Sabe uma coisa que eu aprendo diante da palavra de Deus? Que não era o diabo que castigava Israel, era o próprio Senhor, como um pai que corrige o seu filho, como um pai que cuida e ama o seu filho. Deus permitiu que a Síria atacasse Samaria e vencesse o reino do norte. Essa parte de Israel foi derrotada e o povo foi levado cativo. Mas por que essa mulher estranhou Jesus lhe pedindo água? Essa é a coisa mais comum. Alguém tiver sede, a gente dá de beber água a quem tem sede. Ela disse, como tu sendo judeu me pede água a mim que sou samaritana? Sabe, esse preconceito dos judeus com os samaritanos estava relacionado a isso que aconteceu com os samaritanos. Quando o rei da Síria, ele destrói Samaria, o reino do norte, como ele é dono desse lugar, ele leva 5 povos diferentes, estrangeiros, para habitar naquele lugar, para morar, ocupar aquele espaço que agora seriam deles. Mas diante de toda aquela destruição que aconteceu contra os samaritanos, restou ainda um remanescente das 10 tribos de Israel. Sabe, e esse pouco de pessoas que ficaram, com essa multidão de estrangeiros, religiões e crenças e culturas diferentes, aquele remanescente dos samaritanos, acabaram as mulheres se casando com povos estrangeiros e vice-versa. E aconteceu que eles não eram mais uma raça pura, sabe? Não eram mais as 10 tribos íntegras de Israel. Então, para os judeus, quando eles olhavam para os samaritanos, eles diziam, vocês não são mais o povo de Deus. Vocês são uma raça mestiça, vocês são misturados, vocês se misturaram com os ímpios. Vamos continuar aqui a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, ele está dizendo, olha, se você entender o que está diante de você agora, se você entender a graça que está te sendo ofertado, oferecido, o dom gratuito de Deus, se você conheceras o dom de Deus e quem te diz, dai-me de beber, se ela soubesse, irmão, se ela apenas imaginasse o que eu e você já sabe, é Cristo, mas ela não sabia. Olha o que Jesus está dizendo, ó. Olha o comportamento de Deus para com essa pessoa. Tu lhes dirias, e ele te daria água viva. O versículo que eu queria deixar aqui diante para vocês é um dos versículos mais lidos da Bíblia. Marca aí na sua Bíblia. Amém, irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. O que é que nós deixamos? Um manancial de águas vivas, a fonte, a mina, a nascente, o olho, sabe, onde brota, onde nasce o nosso sustento. Ele está dizendo, vocês deixaram um manancial de água viva. A água viva que o Senhor estava dizendo, olha, se você souber com quem você está falando, você não me daria, você me pediria. É como a palavra de Deus diz, se você soubesse quem te pede, dai-me de beber, você que pediria, e ele te daria água viva. Olha o segundo erro, a segunda maldade. E cavaram cisternas rotas, que não tem águas. Sabe o que é uma cisterna rota? É um lugar que não sustenta. Sabe, é um poço que ele é furado. Você coloca a água ali, mas a água se vai. Ele está dizendo, vocês têm se empenhado e trabalhado pelo aquilo que não permanece, aquilo que não lhes dá a vida, que não lhes garante a vida. Jesus está dizendo, eu sou a fonte, eu sou o manancial,
Se você soubesse aquele que te pede, dai-me de beber, você que pediria, e eu te daria. Ele está oferecendo, ele está dizendo um recurso que não vai precisar mais você ir todos os dias naquele lugar. Sabe, não vai precisar mais você fazer as ações para você ser salva, mas você vai estar ligado diretamente à salvação que vem de Deus, o dom de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor meu Deus. Irmãos, diante dessa palavra você vai observando a maneira que Deus ele está se revelando através do seu Filho. A maneira que Cristo está se apresentando, trabalhando na vida dela, mesmo sem ela entender. O primeiro obstáculo que ela coloca é que os judeus, ela diz, olha, você fala comigo sendo judeu. Os judeus não falam com os samaritanos. Quando Jesus diz assim, olha, eu que te daria água, e ela disse assim, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado. Ela começa a questioná-lo, sabe, com seus princípios de fé. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que colocou esse poço, que nos dá água até hoje? Ele bebeu, seus filhos bebeu, o seu gado bebeu. Ele está dizendo, olha os benefícios que o nosso pai Jacó, que é Israel, deixou para nós. O que Jesus estava falando, irmãos, era de dimensões muito mais elevadas. Ele estava dizendo, olha, o benefício de Jacó foi muito bom. Vocês estão bebendo água até hoje. Esse poço uma hora seca, uma hora pode faltar, outra hora vai ter água por muito tempo, porque é um poço profundo. Os benefícios de homens podem parecer bons, as ações de homens podem parecer boas, mas não os salvam. Os benefícios de homens não são eternos. São bons. Amém. São bons. Essas cisternas uma hora pode furar, a água pode acabar. Esses benefícios são momentâneos. Ele está dizendo, mas o que está diante de você agora? O que está diante de você agora é o dom maravilhoso de Deus que lhe proporciona coisas eternas, coisas inacabáveis, coisas inesgotáveis. A salvação, o perdão, a transformação. Jesus estava dizendo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, ele está dizendo, a água que eu estou oferecendo agora, se fará nele fonte, uma fonte, ele está dizendo um olho, uma nascente, ele está dizendo um manancial de águas vivas que jorrará para a vida eterna, para todo sempre. É um benefício que nunca mais vai se acabar. Um benefício, ele está dizendo, olha, se você se alegra por Jacó, quem está aqui diante de você é maior do que Jacó. Amém, irmãos? O Senhor está deixando bem claro diante da palavra, está aqui o perfeito dom de Deus, recorra ao Senhor. Os homens se afastam de Deus. Os homens são como cisternas rotas, uma hora está cheia, uma hora não está. Então, irmãos, diante dessa palavra, essa mulher começa a entender e ela chega diante do Senhor entusiasmada. Eu fico imaginando qual era o comportamento que eu teria, qual era o comportamento que essa mulher teria. Senhor, então me dai-me dessa água. Mas não é de qualquer forma, irmãos, que nós podemos provar da vida eterna, do dom gratuito de Deus, da transformação redentora em nossas vidas. Não é de qualquer forma. Como é, pastor, que a minha vida é transformada? Vamos ver aqui. Jesus está querendo, irmãos, trabalhar na vida dessa mulher. Assim como Ele quer também trabalhar na vida de você que está ouvindo esse vídeo. Ela diz, dá-me dessa água. O Senhor, Ele quer dar, mas nós precisamos ser verdadeiro conosco. Olha aqui, irmãos, onde começa o erro. Quando tentamos provar da água viva, do dom gratuito de Deus, com o pensamento carnal, com o pensamento humano, pensamento materialista. Ela disse, olha, eu quero dessa água. Por quê? Para que eu não venha mais buscar água aqui no poço. Parece que tem uma venda nos olhos dela. Algo que impede que ela não entenda a palavra de Deus, que o coração dela não se abra diante dessa revelação. E é isso que está acontecendo com muitas vidas. Elas escutam a pregação, mas não são transformadas. Elas desejam o céu, mas olham para as coisas de Deus querendo somente benefício. Eu quero isso, eu quero isso. Quando o Senhor está dizendo, eu quero isso também de você. Eu quero que você deixe isso. A palavra de Deus é como um prego, irmãos, que vem para desfazer as nossas ações más. E olha o Senhor entrando no mais profundo dessa mulher. Jesus querendo trabalhar na vida dessa mulher. E ela sempre querendo se desviar, querendo fugir com essa visão
pequena diante da grandeza de Deus. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido. Irmãos, como a palavra de Deus revela Cristo, Jesus agora ele vai começar a trabalhar nas áreas mais pessoais e íntimas da pessoa. Sabe, quando você só quer receber bênção, aí fala de coisa boa para a minha vida, mas quando começa a tocar nas suas feridas, que é lá onde o Senhor ele quer sarar, lá onde o Senhor quer que você se arrependa, quer que você se transforme, aí a pessoa começa a fugir. A gente quer, mas na hora que fala das nossas pessoalidades, a gente foge. Não fale disso que eu não gosto, não. Jesus vai chegar lá, aonde você esconde. Essa mulher escondia um pecado. Jesus disse: olha, vai e chama o teu marido. Ele começa a ver agora se ela é uma pessoa verdadeira, se ela realmente quer provar da água viva. Aí ela disseste: Senhor, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e diz: dissestes bem, porque já tiveste 5, e o que você tem agora não é teu marido. Sabe o que nós aprendemos diante dessa palavra? Que essa mulher vivia em pecado. Ela poderia ser apedrejada, mas ela vivia um pecado escondido, numa vida religiosa, mas com pecados escondidos, numa vida de prostituição. E quantas pessoas, hoje nós vivemos o tempo mais comum, que todo mundo diz que ama a Deus, mas vivem com pecados escondidos e não permite provar da vida eterna, não se permite provar do dom gratuito de Deus, da liberdade que Deus nos dá para pisar sobre o pecado, sobre o mal que nos ofende, que nos afasta de Deus. O Senhor quer que nós provemos dele, sabe? Uma fonte inesgotável que vai lavar e limpar toda a impureza de nossas vidas. E a palavra de Deus, ela vem para confrontar, vem para nos frustrar, para nos mostrar quem somos. Que a nossa realização está somente em Cristo Jesus. A transformação das nossas vidas está somente em Cristo Jesus. É Ele quem nos lava, nos purifica, nos redime, nos transforma, para que você tenha uma vida correta. Essa mulher estava há anos e anos e anos vivendo uma vida errada, mas nesse momento ela estava tendo um encontro com Deus. Talvez você que está vendo esse vídeo tenha atitudes erradas, tenha pecados escondidos, mas nesse momento, entenda quem fala contigo. O Senhor nesse exato momento está me usando, como usou aquele poço, para ter um encontro com você e a sua vida ser mudada. Quando ela vê que aquele homem que estava diante dela não era um homem comum, ela olha para ele e mesmo assim com os olhos como quem está vendado, sabe, irmãos? É aos poucos que Deus ele vai transformando a nossa vida. Ela olha para ele: vejo que tu és profeta. Ela fica espantada. Como ele sabe aquelas coisas sobre a vida dela? Eu vejo que tu és profeta. E ela vai para onde? Vai desviar novamente o assunto. Toda vida Jesus ele vai falando uma coisa e ela vai desviando. Ela diz assim: disse-lhes a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, quer dizer, no monte Gerizim. E vós dizeis que é em Jerusalém, no lugar onde se deve adorar, lá no monte de Sião. E Jesus ele cita esses versículos que eu vou ler aqui para você, que são muito conhecidos, todos os cristãos conhecem e têm marcado em sua Bíblia. Disse-lhe Jesus: crê-me que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus estava dizendo: olha, vai sair da dimensão de Israel. O Evangelho vai chegar ao mundo, vai chegar às nações. E glória a Deus, eu estou aqui em Quixadá, no Ceará, adorando ao Senhor. E talvez eu não sei em que cidade você está. Se você quiser colocar aí nos comentários, coloca de que cidade você está ouvindo essa palavra, para você ver que o Senhor falou algo verdadeiro. Ele está dizendo: olha, a hora vem, a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Irmãos, no capítulo 4, no versículo 22 do Evangelho de João, fala desse grande cisma, sabe, dessa grande separação. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Era revelado, irmãos. Cristo, ele veio da tribo de Judá. Jesus, ele veio, é por isso que ele é conhecido como leão da tribo de Judá, como está registrado no livro de Apocalipse. Mas ele diz: a hora vem, e agora é,
que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus, ele é espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus e aleluia, irmãos. Esse espírito, irmãos, que a palavra de Deus diz, olha, importa que adore a ele em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Amém? Esse espírito aqui não é que a nossa matéria é ruim, não é que você é ruim e tem algo bom dentro de você, não. O espírito aqui diante da palavra de Deus é o Espírito Santo que nos seria entregue depois da morte de Jesus. Verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade, guiado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. E Deus, ele está procurando essas pessoas que assim o adorem. Sabe, quando Jesus ele confronta ela, ela foge de novo. Porque a nossa tendência diante da palavra, irmãos, nosso coração é inclinar, se afastar de Deus. Olha o que ela diz. Olha o que disse essa mulher no versículo 25. Eu sei que o Messias virá. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela está colocando algo sempre para o futuro. Não, vai acontecer depois. Ela não se rende, ela está se desviando. E olha o que Jesus diz. Eu sou... Eu o que falo contigo. Ela está dizendo, se você está esperando o Messias, se você está esperando uma promessa, eu estou aqui diante de você, a promessa lhe é revelada. Eu acredito que diante dessa palavra, isso aqui foi um baque na vida dessa mulher. Porque ela estava esperando pelo Messias, ela estava esperando por acontecimentos futuros, mas ela não mudava a vida dela. E quantos estão ouvindo essa palavra? E quantos hoje estão vivendo dessa forma? Sabe, deixando para amanhã. Um dia Jesus ele vai vir, talvez ele não venha nessa geração, ele vai demorar demais. E uma hora Jesus ele vai aparecer. Hoje é o meu dia, hoje eu estou diante de vocês. E a gente vai olhar para ele e vai dizer, meu Deus, eu ainda estou em pecado, eu ainda não me transformei, eu ainda não mudei. Mas o Senhor disse, Deus ele estava procurando aqueles que o adorassem em espírito santo. Hoje você pode olhar para esse vídeo e ver o próprio Senhor falando com você, dizendo, eu sou, é eu quem falo com você, eu que estou diante de você, a promessa, aquilo que você está esperando para acontecer lá no futuro. Ele está dizendo, é eu quem estou aqui para falar contigo, é eu que estou cara a cara contigo. Nesse momento eu te convido a se confrontar a si mesmo, a não se aceitar, sabe? É muito difícil a gente renunciar às vontades do nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele vai gerar dentro de nós desejos profundos, vontades profundas que nós nunca conseguimos gerar. Somente Cristo, o dom gratuito de Deus, nos direciona ao Pai. Que através dessa palavra você se encontre com Deus e a sua vida seja transformada. Que diante de todos os nossos argumentos, a sabedoria de Deus em nos confrontar, nos transforme. Assim como o Senhor estava indo da Judeia para a Galileia, e foi necessário passar por Samaria, hoje é necessário o Senhor passar por aqui. Samaritano significa um povo que se misturou, que se uniu com a impiedade, que não é mais algo puro. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, o dom gratuito de Deus chegou até nós. Prove do manancial, prove da fonte, e nós voltaremos a ser puro, o povo santo de Deus. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Se essa palavra foi bênção para você, compartilhe ela e as bênçãos pastorais sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus seja repleto sobre cada um de nós. E nós, como povo de Deus, rendemos graças dizendo amém.